Marlon Gomes, o exame constatou lesão muscular e o meia deverá ficar pelo menos 2 semanas fora do time. Eric Marcos e Ignaldo são convocados pelo técnico da seleção sub-20, Ramon Menezes, para o quadrangular, que vai ser disputado no Fundacana del Lache. Vamos falar também sobre esse 880 da torcida. Quando vence, acha que tem o melhor time do mundo. Quando perde, acha que tem o pior time do mundo. E quando tem nomes especulados como o treinador Guto Ferreira, que fechou com o Curitiba, a torcida fica preocupada, apesar de estar tudo nessa Série B sendo favorável ao Vasco, que está na quarta colocação, é verdade, mas com 1 ponto atrás do terceiro e segundo lugar, e a 8 pontos de vantagem do 5º colocado. Parece que até a própria Série B está pedindo para o Vasco subir. Vamos falar tudo isso já já. Salve, salve galera do Vascão. Mais um vídeo para o nosso Vasco, o Vasco Velocidade, a Rádio Mix. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem. Aqui é a voz da galera vascaína, aqui todos têm visto. Bom, nessa segunda-feira, o elenco se representou no centro de treinamento Moacir Barbosa, visando um jogo de quinta-feira, às 8 da noite, contra o CSA em Maceió, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo que o Vasco vencendo poderá ganhar mais gordura em relação ao 5º colocado, já que nesse final de semana, mais uma vez, o Vasco folga, depois de pegar o CSA, só vai a campo no outro domingo contra o Bahia em Salvador. Depois de falar nisso, Marlon Gomes, que sentiu no início do segundo tempo, ele que marcou o segundo gol do Vasco, ainda no primeiro tempo, na vitória de 3-1 contra o Tombense, no início do segundo tempo, sentiu, saiu de marca no campo. Até o Nenê, ontem, o Criança Esperança, falou que o jogador ficou bem assustado, mas quando foi na zona mista conversar com a imprensa, junto com o André dos Santos, ele já estava, disse que já estava com menos dores, mas o exame de ressonância magnética de imagem, o diagnóstico foi divulgado nesta segunda-feira e o jogador está com uma lesão muscular, no membro semibroso, no joelho esquerdo, e o jogador vai ficar, pelo menos o Vasco não tem, pela política do clube, em divulgar a previsão de retorno, mas pelos ortopedistas que ouvimos, esse tipo de lesão costuma durar 14 dias, ou seja, 2 semanas, mas como os médicos, mesmo ouvido por nós, diz que depende do paciente. Mas no caso do Marlon, como ele é jovem e deverá fazer o tratamento à risca, pode ser que o Marlon Gomes volte até antes da previsão. Por isso que o departamento médico não gosta não divulga a previsão de retorno, mas vai atualizando a situação do jogador, e vamos ver como que vai ser a recuperação do Marlon Gomes. Para o jogo de quinta-feira, o CSA está fora, Ele nem deverá estar na delegação que vai viajar para Maceió. Existe a possibilidade dele estar já retornando contra o Bahia no outro domingo, mas ainda é cedo para dizer. Pode ser que ele esteja ou não, E vamos ver como que o Emílio Faro
fará para substituir o Marlon Gomes? A tendência, naturalmente, é que o Figueiredo, que até entrou no lugar do Marlon Gomes na vitória sobre o Tamoense, seja titular do time do Vasco. Também nessa segunda-feira, o ex-técnico do Vasco, por coincidência, o Ramon Menezes, hoje técnico da seleção sub-20, convocou 2 atacantes do Vasco para o quadrangular que vai ser disputado de Punta Cana do Leste, com Uruguai, Argentina, Brasil e vocês que vão disputar um quadrangular que não é competição oficial da FIFA, ou seja, o Vasco não tem obrigação, nesse caso aí, ceder os jogadores, mas vamos ver se o Vasco achará uma boa ceder ou não os atacantes Ignaldo e o Eric, para esse torneio lá em Punta Cana, o Eric Marcos. Vamos ver como que vai ser a posição do Vasco diante da CBF, se bem que como o CNPJ ainda não saiu, o Vasco deverá responder isso não ainda a SAF. Vamos ver. Pode falar nisso, ontem, no último domingo, um Curitiba anunciou o Guto Ferreira, que era um dos nomes especulados para ser um novo treinador do Vasco. E eu vi certos torcedores preocupados. Agora a gente tem que ficar com o estagiário. O Emílio Faro, que está com uma boa campanha, até agora só tem uma derrota. Vamos ter que ficar com o estagiário, não vamos subir. É uma depressão, uma negatividade que eu não entendo. Por quê? Não, tudo bem, 20 anos o Vasco tem tido mais tristeza, mas a torcida bem machucada do que a alegria. Só que a gente para pensar, nessa Série B, está tudo favorável ao Vasco. Praticamente, como diria o Galvão Bueno, os deuses dos gramados estão querendo subir o Vasco. A média de pontos do quinto colocado para baixo é das piores dos últimos tempos. Ano passado, a diferença do quarto para o quinto colocado não era de 8 pontos. Havia a preocupação por causa da lesão do Marlon Gomes e da expectativa do André dos Santos ser convocado, mas o André não foi. O Ramon disse que não chamou o André por preferir avaliar outros jogadores na posição do André. Mas está tudo favorável ao Vasco. Aliás, está favorável até do Vasco subir como vice, terceiro colocado, não como quarto. Mas aquele negócio, o futebol é uma coisa engraçada. A torcida do Vasco, acho que até porque eu sou vascaíno por causa disso, que eu sou também muito 880, mas como jornalista eu preciso separar o lado do torcedor com o profissional de comunicação. Isso, a torcida quando vence, acha que tem o melhor time do mundo, tá para bater em todo mundo, e quando perde, acha que tem o pior. O Vasco não tem uma coisa nem outra, É um time dentro, principalmente, muito bom para a Série B. Bom para a Série B. Se for esse time na Série A, estaria passando sufoco, é verdade. Mas para a Série B, o Vasco tem um bom time. Para o ano que vem, já com o dinheiro da 77, claro que deverá ter um time mais qualificado, mas para esse ano o Vasco está dentro da média.
E eu acho que essa negatividade, tem que parar com essa negatividade também. Ah, o Guto fechou com o Curitiba, não vamos subir cara, não é? Peraí. Primeiro que treinador não ganha jogo. Pode fazer perder, mas também não ganha. Não é treinador que faz gol. Não é e a janela fechou nessa segunda-feira. Esse elenco gosta do Emile Faro. A 77 tem sim pensando em contratar um técnico melhor, até para um projeto a longo prazo, mas só irá, ainda não fizeram proposta formal para nenhum treinador, por causa do CNPJ não ter saído. Após a empresa sair no papel, se acabar essa burocracia, aí sim é que a SAF vai fazer uma proposta, um treinador e fechar com esse profissional para ser o técnico do Vasco ao longo, até o fim da Série B. Em 2023 vai ser um treinador já visando a temporada de 2023, que tudo indica que o Vasco vai disputar Carioca, a Copa do Brasil e a Série A do Brasileiro. Então vai ser um projeto já visando o ano que vem. Então, até amanhã, com mais o Dia a Dia do Vasco, terá entrevista do Anderson Conceição, que a gente vai comentar depois sobre o Dia do Vasco e como foi a entrevista coletiva do Anderson Conceição. Até mais.